Bom dia a todos, como vocês estão nesta manhã? Estamos aí felizes por podermos estar juntos novamente, retomando aqui os nossos encontros de sexta-feira, encontros esses que visam reforçar em nossa casa, em nossa existência, o Evangelho no lar, como proposta de receber Jesus em nossas casas. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui, nesse momento que vamos interagir com o Evangelho de Jesus. Bom dia, Regina. E entendendo, que estamos no campo espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor, onde os bons espíritos atuam ao nosso favor. Então iniciemos com a nossa leitura da manhã do livro Palavras de Vida Eterna, pela psicografia do Chico e autoria do Emmanuel. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus. Brilhe vossa luz, disse o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor, mas Jesus, como com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor estimularemos o amor. Com a humildade geraremos a humildade. Com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porque apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Então vamos orar agora, pedindo ao Senhor da vida, nosso Pai, Criador, que desça suas bênçãos sobre nós, que ilumine o nosso lar, a todos aqueles que lá estão, para que tenhamos em nossa residência muita paz, muito equilíbrio, para que tenhamos lá o cadinho
dê refrigério nesta caminhada terrena. E que as reflexões da manhã, Senhor, sirvam a todos nós para mudarmos, para crescermos. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Bom dia, Cresci, querida amiga, Eliana, Gorete também, querida amiga, Adriana, resolveu, né, Adriana, o problema lá da entrada. Então nós estamos falando aqui hoje, né, de um assunto muito importante, que é a questão da fé, né? Jesus também vai falar, né? E Jesus vai explicar para nós o poder da fé. Quando um homem, está lá em Mateus, se aproxima dele e diz assim: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e na água. Olha, eu apresentei aos seus discípulos, eu falei com eles, né? Mas eles não puderam curar. Aí Jesus responde: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? E pediu para trazer o menino. E Jesus conversa com o espírito que está envolvendo aquele menino e pede para que ele possa se retirar daquele menino, né? São as nossas testemunhas, aqueles que nós nos ligamos, né? E muitas vezes agem sobre nós para trazer para nós sofrimento. E aí Jesus chama os discípulos, apóstolos, né, para explicar, né, e também para receber as dúvidas deles, né, como nós devemos fazer em família, quando alguém da nossa casa não tem uma conduta correta, vamos chamá-los em particular, vamos conversar, né? Esse é um exercício que nós temos que desenvolver. E é interessante que os apóstolos pedem explicação, né? Porque nós, né, os que o seguiam, né, aqueles que já tinham conhecimento, não puderam expulsar o demônio que eles falam, né, o espírito necessitado. Olha que Jesus responde: eles que tinham contato com o Mestre, que estavam ali diariamente presenciando os fenômenos que Jesus, né, realizava, ouvia os seus comentários, observavam como Jesus agia, como se ele colocava no mundo. Olha que ele vai falar: por causa da vossa incredulidade, quer dizer, falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olha que referência que Jesus faz com a fé. Ele a qualifica, né? Ele faz um comparativo com a fé, com a semente de mostarda. Por quê? Porque a semente de mostarda, ela é muito pequenina, e a árvore da mostarda é uma árvore frondosa, folhas muito grandes. E ele vai dizer que se a nossa fé for deste tamanho, nós poderemos transportar montanhas. Quer dizer, eu posso pegar uma montanha, né? Vamos visualizar uma montanha e dizer para ela: saia daí, né? Não podemos esquecer que há uma alegoria
na fala de Jesus, né? Porque ele está falando para um povo, para uma cultura. Ele está ensinando verdades transcendentais, espirituais, para espíritos que estavam na sua infância. Por isso que ele relaciona assuntos espirituais com vivências materiais, né? Então ele diz assim: nada vos seria impossível se vocês tivessem fé, né? Então, segundo Paulo, o grande apóstolo que não conheceu Jesus, mas foi convidado por ele para fazer parte do seu, né, colégio apostólico pós-mortem, diz assim: a fé consiste na firme convicção, certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Quer dizer, eu acredito em Deus, mesmo não o vendo, mas eu vejo os efeitos de Deus. Qual é a sua natureza, a sua criação? Eu vejo uma criança nascendo, então a sua criatura, né? Essa é onde a gente consegue ver Deus nas suas obras. Mas nós não podemos ver Deus na sua essência. Podemos senti-lo e vê-lo nas suas obras. Mas quando eu tenho fé, né, eu tenho confiança, eu acredito, eu espero de Deus, né? Bom dia, Leila, querida Débora, seja bem-vinda. E quando que a fé surge em nós? Nós não podemos esquecer que nós fomos criados simples e ignorantes, mas em potência temos a perfeição, como a semente em potência tem a árvore. Então, a fé, ele é um sentimento inato, ele está dentro de nós, ele é um germe, né, que precisa o quê? Né, ser desenvolvido, desabrochar, né? Ele está em estado latente. Então, desde que nós fomos criados, nós temos a fé. Só que era uma fé ainda embrionária, que compete, que tenhamos esforços para poder desenvolvê-la. E ela também passa por vários níveis. Primeiro a gente acredita, depois a gente compreende a fé e no final a gente vivencia a fé, né? E isso vai depender muito do nosso estado evolutivo, da nossa maturidade espiritual. Inicialmente a gente tem uma fé ingênua, infantil, né? A gente não pede provas a essa fé, né? A gente acredita porque acredita, né? Muitas vezes as pessoas veem nisso uma virtude, mas a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão, como nos disse Kardec, né? Depois a nossa fé, ela vai estar atrelada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, se a gente está bem, se tudo está correndo na nossa vida, a nossa fé está boa. Ela é grande, ela está lá presente. Se a gente tem dificuldades, passa por momentos difíceis, né? A gente descrê de Deus, a nossa fé diminui, a gente não acredita em muita coisa, né? Então ficamos nesse sentimento. Depois a gente começa a ter uma fé atrelada à razão e à intelectualidade. Quer dizer, aí a gente vai entender aquilo que está acontecendo conosco, né? Nós vamos usar o raciocínio. Então, nós vamos ter o que? Certeza daquilo que está acontecendo conosco. Vamos ter confiança que aquilo
né, vai passar. Como a gente percebe nas pessoas mais idosas, uma confiança de que tudo passa. Por quê? Porque elas tiveram muitas experiências na vida, né, que elas puderam observar isso, que não há nenhum tipo de sofrimento que dure eternamente, que tudo passa. Então, quanto mais você vai tendo experiências, né, mais você vai entendendo, mais você vai confiando, vai tendo certezas, né? Tal como nós observamos que um cientista, um químico, entra no laboratório e mexendo determinados componentes químicos, ele vai ter o que? O oxigênio, ele vai ter o gás carbônico, né? Ele vai ter o sal, ele vai ter a água, não é verdade? Então, nessa manipulação desses elementos químicos, né? Então, nesse momento, a fé não é mais vacilante, oscilante com a nossa emoção, né? Eu posso estar bem ou posso estar mal. A fé se mantém robusta, porque também eu já estou mais desenvolvida espiritualmente. E aí tem uma outra fase da fé, é quando ela é mais espiritualizada, né? É quando eu já estou sintonizado com Deus, com essa presença divina em cada um, e eu estou fiel, eu estou em consonância com essas leis divinas que eu já conheço, né? Então eu já encontrei Jesus, né? Então ela superou a razão, né? É algo que vibra dentro da minha alma, né? E aí esta fé, ela vai me fazer viver com os preceitos que Jesus nos trouxe. Então eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou entender, eu vou tolerar, eu vou ser fraterno. E isto, pessoal, né, pensando agora na nossa proposta de encontro, que tem a ver com a família, muitas vezes a gente precisa de muita fé dentro da nossa casa, porque nós temos que acreditar na mudança, na transformação daquelas pessoas que estão conosco, que muitas vezes age com não conformidade com as leis divinas, que age de maneira egoísta, de maneira orgulhosa, que tem muita variação de fé, que muitas vezes nem em Deus acredita. Muitas vezes esta pessoa está distante de uma boa forma de viver. Então nós temos que ter fé de que aquela pessoa vai mudar, que os nossos exemplos vão alcançá-las e elas vão se transformar, né? E na nossa casa é o primeiro exercício de fé. Então, um dos benefícios que a fé nos dá é transportar os obstáculos. A gente vai transpô-los, né? A gente, com confiança, com certeza, com conhecimento das leis divinas, nós vamos atuar no mundo, nas coisas materiais, sem dúvida, né, de nós mesmos e dos objetivos que devem ser alcançados ali. Por isso que Jesus disse: se tiver um grãozinho de fé, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é tão ínfima, você e todos nós vamos transportar montanhas.
Mas que montanhas serão essas? Que sentido figurado será essa? É a montanha da dificuldade, das resistências, da má vontade, que ainda residem em nós e nos homens. Os preconceitos, um problema muito sério que atinge a todos nós, os interesses materiais, que ainda vibra, eles são bons, mas desde que equilibrado. Porque ele é bom? Porque ele também nos motiva ao trabalho, à preservação, à conservação, né? Ao egoísmo, à cegueira do fanatismo, às paixões orgulhosas. Então, todas essas situações, elas inibem a nossa fé. E se nós tivermos fé, nós vamos superar tudo isso. Olha que bom! Porque muitas vezes a gente tem lá dentro da nossa casa situações iguais a essa. Então também, né, a fé nos dá a certeza e a confiança de atingir um objetivo. Quer ver? Um filho nosso está doente. A gente não ora com fé para que ele se restabeleça? Veja um caso da Ivone do Amaral Pereira. Ela, muito pequenina, né, recém-nascida praticamente, um bebê, ela é acometida de uma situação, de um estado alterado de consciência. Ela entra em catalepsia e ela tem, né, uma aparência de morte tão comum, né, que é a questão ocorrida aí com muita naturalidade no começo do século XIX, XX, onde nem a ciência era ainda tão, né, a medicina, aliás, não estava aí a acesso de todos, né? Hoje já é mais difícil. E aí encomendaram, ela entrou em estado de catalepsia, encomendaram o caixãozinho, ela foi colocada no caixãozinho, mas a mãe olhava a Ivone ali naquele caixãozinho e dizia assim: algo de estranho tá aqui, a minha filha não está morta. Olha lá, o desejo, a fé de não perder aquela criança tão amada, tão esperada. Aí ela retira a criança do caixãozinho e leva para um quarto e ora, e tem fé, e tem certeza de que aquela criança está viva. E não é que a criança, a Ivone, sai daquele estado alterado e volta aí à vida. Então vejam o poder de fé que as mães têm. E Chico dizia que a fé de uma mãe, né, tal como a sua oração, arromba as portas do céu, quer dizer, dos mundos superiores, né? E a fé, qual a intensidade dessa fé? Se a fé é sincera, verdadeira, ela traz calma, ela nos dá paciência para esperar, né? Como fazia a Madre Teresa de Calcutá, quando ela ia aí realizar, né, pôr em ação os desejos que ela dizia que ela recebia do Cristo, né? Então, às vezes dava problema, ela dizia assim: não, ainda não chegou a hora. E quem tem fé se comporta dessa forma, né? Não chegou a hora ainda, tudo tem o seu momento, né? Então ela compreende, né? E quando a fé é vacilante, né, a gente tem incerteza, a gente hesita, né? A gente fica lá acomodado, a gente não encontra meios de vencer, né? Porque não acredita que possa vencer, né? Então a gente sente a nossa própria fraqueza, porque nós somos fracos, mas com fé nós somos mais fortes, né? Mais poderosos conosco mesmo, na forma de atuar, né?
Então a calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo, né? E isso tem a ver com o quanto de fé nós temos. Então, também podemos ter a fé robusta, né? Aquela que dá energia, recursos para vencer os obstáculos, como nas pequenas e nas grandes coisas. E a fé confiante, né? Que é certeza que vai cumprir todas as coisas, que o objetivo vai ser alcançado. Então, eu tenho um determinado objetivo, eu estou trabalhando para isso. Eu tenho que ficar tranquilo, porque vai dar certo, porque eu estou a caminho. E nós temos uma fé, a fé religiosa, né? Aquela que está atrelado às religiões. Então, cada fé, né? Cada religião tem a sua manifestação de fé. Mas nós não podemos esquecer que a fé que Jesus nos traz não tem nada a ver com dogmas, nada a ver com artigos de fé, nada a ver com rituais, né? É aquela certeza da criatura no seu Criador, é conhecer, né? E conhecer-se. Também nós temos a fé cega, é aquela que a gente acredita, não examina, aceita tudo, né? Porque é assim, porque o médium disse, porque o padre disse, porque o pastor disse. Não, então esse tipo de fé nos leva ao excesso e ao fanatismo, né? Nós não podemos vivê-la, nós temos que ter a fé raciocinada. Por que que isso está acontecendo? Ah, por causa disso, por causa daquilo, né? Por que que eu tenho um filho com deficiência, né, mental? Porque numa outra vida, aquele espírito se comprometeu na área da intelectualidade, aquele espírito teve alguma dificuldade, ou aquele espírito pediu essa prova. Então a gente tem um racional em cima. Então Kardec vai dizer que fé inabalável é somente a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, né? E aí nós temos que lembrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai dizer que a fé é humana ou divina, né? Por quê? Humana porque eu estou inserida nesse mundo material, né? Tem a ver com a cultura no qual eu estou inserida. Divina porque eu já trago para mim o conhecimento, né, das coisas do futuro, né, celestial, né, o futuro. Eu já tenho conhecimento das leis divinas, né? Porque muitas vezes a gente vê na fé humana aqueles cientistas que realizam coisas, eles têm fé na ciência, eles têm fé em si mesmo, que com o seu empreendedorismo eles vão alcançar os seus objetivos, né? E no caso da fé divina, a gente sempre tem a ideia de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, né? Então, é isso mesmo. A Eliana está falando de Tomé. Isso mesmo, ele amava, né? Mas era ainda algo muito vacilante. Aliás, todos, né? Próprio Pedro, né? Próprio Judas. Isso é muito interessante, viu, Eliana, que você traz, porque representa um pouco a nossa família também, né?
que no colégio apostólico, conquanto vivessem com o mestre, tivessem acesso, né, às verdades espirituais, ainda aqueles espíritos estavam se desenvolvendo, né? Estavam aí apreendendo um pouco mais das leis, né? E vão ter atitudes de falta de fé, né? E esse é um bom exemplo para nós, que nós, né, temos que nos desenvolver, né? Porque as pessoas, mesmo lendo, né, a mensagem e tal, elas trazem dentro de si uma condição espiritual. No caso de Tomé, né? Ele estava lá, né? Tanto que ele pede após a partida de Jesus, quando ele volta para orientar os apóstolos, que ele possa tocar, né, nas feridas para realmente acreditar que é Jesus, né? Então, o que a gente entende desse espírito, né? Conquanto ele tivesse muito conhecimento, ele ainda não desenvolveu em si melhor a fé, é se acreditar, né? Então, como Pedro, né? Pedro falou a Jesus que o amava, disse que nunca o abandonaria e na primeira situação o abandona, né? E depois ele cai em si e começa a se transformar no grande Pedro que nós conhecemos, a ponto das pessoas colocarem-se, né, no caminho por onde ele passava para que elas se curassem. Então, todos nós estamos nesse processo evolutivo, né? O importante é não perder o foco de que nós chegaremos lá. Nós teremos uma fé tal qual a de Jesus, porque nós somos caminhantes, né? Nós estamos evoluindo. Cada vez mais nós estamos entendendo Deus, entendendo o mecanismo das suas leis e, acima de tudo, nós estamos caminhando também para vivê-las, né? Então, ele representa essa fé duvidosa, vacilante, né? Você vê que cada um lá tem o seu retrato, né, psicológico, né? E isso também acontece na nossa casa. Eu me lembro bem que na educação espírita nós recebemos uma criança de 11 anos, uma menina. Tanto que a mãe disse que foi até o espiritismo por conta dela. A menina não acreditava em Deus. Ela não acreditava. Então o que a gente denota aí, né? Que era um espírito que em vidas passadas teve problemas sérios com a sua relação com Deus, né? Então, portanto, não tinha fé, não acreditava em nada, né? Mas a gente percebe no mundo que pessoas que são ateus, que não acreditam, são pessoas que têm fé, porque ela é humana, né? Porque ela acredita em si mesma, ela acredita na realização. Porque é aquele germe que está em todo mundo, mesmo acreditando em Deus ou não, né? Então isso é importante. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas é o que eu entendo dessa questão aí. Então, em casa, vamos desenvolver em nós para, tal como a mensagem inicial, né, nos convidou, de Emmanuel, as pessoas possam ver em nós o nosso poder de fé, como nós lidamos com a fé. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje, entendendo, né, todos que esse momento é para que possamos em nossa casa realmente efetivar o Evangelho no lar, né? Que é um momento que trazemos Jesus para nossa casa. É um momento que vamos entender um pouco mais da sua mensagem, vamos conversar com os nossos de forma diferenciada, numa proposta mais superior. Vai melhorar o ambiente espiritual do nosso lar. Vai adentrar no nosso lar só os espíritos bondosos, né? Porque haverá uma higienização do nosso ambiente. Fora que nós estaremos cumprindo com a nossa missão de paz,
né, levando Deus para os corações infantis, que na realidade são espíritos, uma nova jornada, que precisam desses ensinamentos para que esta jornada que estão empreendendo possa alcançar os objetivos que eles proporam, né? Olha que responsabilidade, né? Muito grande. Então foi um prazer estarmos aqui, né? E lembrando que domingo nós vamos ter Nossos Filhos São Espíritos, parte 2. E agora, dando sequência, vamos orar. Vamos fazer a vibração. Então já fizemos a leitura, já fizemos a prece inicial, já tivemos o comentário de um assunto e agora vamos vibrar e fazer a prece de encerramento tudo junto. Então, vamos pôr a nossa água para quem precisa da água fluidificada, não é obrigatória. Lembrando que devemos usar esse recurso de forma bem cautelosa, né? Porque os espíritos vão colocar remédios para nós, né? E não pode ser aí uma prática usual, fazer por fazer, né? Tem que ser quando nós necessitamos. Então vamos nos sintonizar, vamos fazer aí uma introspecção, voltar para nós mesmos. Vamos sintonizar com os bons espíritos que aqui estão e vamos pensar no nosso lar. Jesus adentra o nosso lar e a sua presença ilumina a nossa casa. Esta iluminação nos atinge e também uma felicidade. Felicidade essa de podermos receber Jesus na nossa casa. E Ele nos abraça. Nos sentimos confortados, animados e fortalecidos para a caminhada da vida. E vamos junto com Jesus, com Deus, que é nosso Pai, vibrar pela humanidade, que é nossa irmã, para que todos se sintam animados, para que todos se sintam esperançosos por dias melhores. Vamos vibrar pelos nossos irmãos da Covid, onde estiverem, como estiverem, se sintam fortalecidos, animados. Vamos a vibrar pelos nossos irmãos que estão agora deixando o planeta Terra, retornando ao mundo espiritual. Que eles se sintam bem recebidos, amparados. Vamos vibrar pela nossa família, para que ela supere todas as dificuldades, todos os problemas. Que a nossa família se sinta integrada, hoje e sempre.
vamos vibrar por nós mesmos, que precisamos ter bom ânimo, coragem e esperança. E agora cada um de nós aqui podemos vibrar por alguém que necessita, que precisa de bom ânimo, de coragem, de um restabelecimento espiritual, emocional, físico. Queremos, Senhor, agradecer por esse momento tão maravilhoso, que falamos em Teu nome, que conhecemos mais, Senhor, da Sua mensagem, que possamos unidos perseverar no bem, hoje e por todo sempre. Todos bem? A Gorete, nossa companheira, está dizendo: interessante ouvir sobre ateu. Fala mais um pouquinho como eles não acreditam. Eles realmente dizem que não existe um Deus, né? Eu conheci já pessoas ateias. Elas davam de 10 a 0 em muitos de nós. Pessoas comprometidas com a humanidade, fazendo por fazer, né? Pessoas éticas, bondosas, né? E que tinham muita fé naquilo que acreditavam, né? Porque muitas vezes a gente associa a fé com a questão religiosa, ela é também religiosa. Mas você ser um cientista, vamos pensar o casal Marie Curie, o casal Curie, né? Marie e Pierre Curie. Eles eram cientistas, né? Eles tinham certeza, fé, olha, fé vinculada à certeza, que descobririam alguns elementos químicos. Eles descobriram o rádio, o polônio, acho que o tálio também. E tinha a ver com o que eles acreditavam, o quanto eles se posicionavam em seus objetivos. E muitas vezes a gente não é assim. A gente, eu quero conquistar tal coisa. Mas será que eu posso? Será que eu não consigo? E fica naquela, né, vacilação. E aí não consegue mesmo. Agora, eu vou alcançar tal coisa com Deus e fico de braço cruzado, não vai conseguir. Não, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Mas eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, com muita condição você vai conseguir. Lá, a Adriana está dizendo que ela tem uma amiga que é, né, que é ateia, e que ela é uma grande colaboradora da creche, né? Quer dizer, ela está melhor que nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente ajuda nas obras sociais para ter um troco, para as pessoas verem que a gente é bondosa, né? Para que a gente, ainda os espíritas ainda tem aquele bônus horas, né? Estamos aí aumentando aí a nossa moeda, né? E essa pessoa, não, ela está fazendo porque ela reconhece que um precisa ajudar o outro, né? Precisa ajudar o outro a caminhar na vida, sem propostas maiores. Olha que lindo, olha que sentido ético, né, dessa pessoa, né? Olha que amor que ela tem pela humanidade, né? Ela não precisou de um Deus para desenvolver isso nela, né? Com quanto tenha, ela só não se dá conta, né? Isso está relacionado com a maturidade espiritual dela.
mas ela já tem isso inerente, porque isso é inato, né? Eu também conheço pessoas que se dizem ateias, graças a Deus, né? É verdade, né? E para Deus, né? Isso não tem problema. Ele não vai ficar menos amoroso conosco, até porque ele é a inteligência suprema. E ele sabe que faz parte do nosso processo, né? No nosso desenvolvimento. Olha que interessante. Jesus, quando Judas, né, o nega, e através da ação de Judas, Jesus vai ser condenado. Ele não tem uma proposta de não incompreensão. Muito pelo contrário, ele ainda vai ajudar Judas, vai retirá-lo do local, né, para qual ele vai depois da seu desencarne, né? Ainda vai retirá-lo lá do umbral, tudo. Oi, Mariana, que linda que você tá aí, linda. E aí ele retira, leva, porque é da lei, né? Que nós vamos aprender com os nossos erros, nós vamos evoluir, nós vamos chegar na categoria de Jesus, né? Isso é legal, isso nos traz aí um consolo maravilhoso, né? E essas pessoas, elas já estão mais, em algumas situações, mais à frente do que nós, porque amam, são éticas, independente da religião que abraçam. Olha que lindo, não é? É maravilhoso. Esse assunto rendeu, né? Que bom. Um bom final de dias para vocês, um bom final de semana com a família de vocês, né? Ainda estamos em pandemia, ainda precisamos ficar em casa, ainda precisamos tomar os cuidados previstos pelos protocolos de biossegurança. Fiquem em paz, foi um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse assunto tão cativante. Abraços a todos e todas.